Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com Conexão Humana 5.0. E antes de começar, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho, comentar e se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe. E eu acho que o conteúdo vai fazer muito sentido para você. Ainda na linha dos agradecimentos, da gratidão, da bondade, da gentileza e no tema que nós adoramos, que é a endometriose, hoje estamos aqui com um convidado muito especial, ao qual queremos agradecer, somos gratos, eu e o Dr. Rogers, pela essa amizade que nós temos de tantos anos, por tudo que ele nos ensinou e pela conexão, já que o canal é Conexão Humana, a conexão que temos até hoje. Mas antes de apresentar nosso convidado, vou me apresentar. Eu sou a doutora Cláudia Regina Ribeiro Talaga, médica, ginecologista, a médica que você pode chamar de sua. Estou aqui para te ajudar, para auxiliar. Sou ginecologista, sou obstetra, gosto da parte de cirurgia minimamente invasiva, de laser genital íntimo, trato de menopausa, trato da mulher sobre as diversas fases da vida, síndrome dos ovários policísticos, miomas, casos complexos. Então, estou aqui para te ajudar. Estou aqui com meu companheiro, Dr. Rogers, que também vai se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai conseguir assistir a gente aí. Muito obrigado pela sua presença. Sou Rogers Camargo Mariano da Silva, sou ginecologista e milito aí na cirurgia minimamente invasiva e hoje mais na cirurgia robótica. E hoje eu tenho o privilégio de ter um amigo de uma vida aqui com a gente. Gilberto Jorge Saba é um grande amigo, grande ginecologista, cirurgião talentoso e a gente começou tudo isso junto há bem mais de 20 anos. Né? Então, é muito interessante que a nossa amizade começou do trabalho, né? Muitas vezes as coisas acontecem de forma inversa, mas o Gilberto foi uma pessoa que me ensinou como proceder como médico, né? Então foi o grande incentivador e, na verdade, um grande exemplo para mim e para a Cláudia de como a gente deveria cursar e agir. Né? E dentro disso, queria dar a oportunidade do Gilberto falar um pouquinho sobre ele, mas eu já vou começar com a primeira pergunta, Gibão, só para a gente poder entender um pouquinho o que é a medicina integrativa. Então eu queria que você se apresentasse, falasse todas as suas qualificações e respondesse essa pergunta para a gente, tá bom? Eu sou Gilberto Jorge Saba, ginecologista há mais de 40 anos, tenho o título de especialista pela Febrasgo, milito na cirurgia minimamente invasiva, nós sempre estamos juntos, fiz a pós-graduação da ortomolecular e fiz a pós-graduação da medicina integrativa. O que vem ser a medicina integrativa? Nada mais é do que a medicina antiga. É aquela medicina onde o médico atuava em vários pontos do ser humano, não sendo só especialista em olho esquerdo, especialista em joelho direito. Ele vê o corpo como um corpo complexo e onde tem integração do cabelo até a ponta do pé. Então você vê uma visão geral, não é uma medicina nova, é só simplesmente tentando unir todos os pontos do corpo e elevar isso para prevenção, prevenir doenças, melhorar a vida da pessoa, não deixar ela ficar doente, tentar melhorar tudo o que está acontecendo no dia de hoje para que ela tenha uma velhice saudável e um futuro maravilhoso. Ah, entendi. Não é uma especialidade, né? Vamos deixar bem claro. Né? Não. Quem pode atuar é o médico oftalmologista, como o ginecologista ou até o médico de trânsito. É uma atuação complexa. Ah, entendi. É integrando tudo, né? Integrando tudo. É aquela parte da medicina holística, né? Perfeito. Você une tudo. Você une fisiologia, você une histologia, você chega na célula da pessoa para melhorar aquela célula, para o corpo inteiro estar bem. Isso é muito bom deixar bem claro, né? Não é uma especialidade. Né? O CRM fica bem no pé da gente sobre isso, não é? Não. E sim é uma forma de integrar a medicina por completo. Integrar a pessoa por completo, integrar
todos os pontos. De repente ela aparece uma mancha na pele, aquilo está ligado a uma doença que está por detrás, que é sistêmica. Então a gente vê a mancha da pele, mas ligando ao que está no sistema, tentando melhorar aquele corpo para melhorar essa mancha na pele. É muito bacana isso, né? E para você, mulher, saber disso, né? Você não é só um útero, um ovário, sim, você é um corpo integrado, né? Perfeito. E tem que começar desde o começo, né, doutor Gilberto? A primeira coisa que a gente pergunta para a paciente é o quê? Como é que está o sono? Muito bem. Perfeito. Uma das poucas coisas que dá para entender o sono é magnífico, porque o sono, ele recupera o corpo por completo. Se você é aquela pessoa que não dorme, que simplesmente fica jogando ou fica assistindo televisão, você deixa o corpo de lado, porque no sono você recupera o cérebro, recupera o intestino, recupera o pulmão, recupera tudo. Então, o principal é o sono. Não adianta dar remédio se ela não dorme, né? Perfeito. Isso é o que todo mundo acredita e está errado. A suplementação que a gente dá, eu ouvi uma frase maravilhosa. A pessoa que está pedalando, ela já sabe que está indo para frente. A suplementação é aquele vento que vai ajudar você a ir para frente. Então, ele não faz mágica, você já está progredindo, você já está fazendo o seu corpo ser melhor, a suplementação só ajuda você a ir para frente. É o tradicional, não existe bala de prata em nada, em nenhum lugar. Se você não se ajudar, não tem um suplemento ou um remédio que te cure por completo. Então entenda, você precisa mudar para você ir para frente. Então na endometriose o sono é importante. Tem muita coisa. O sono é um dos pontos principais. Então, você dormir bem é maravilhoso. Você comer bem é maravilhoso. Você fazer atividade física é maravilhoso. Então, você recompõe o corpo, você desinflama, você melhora a sua alimentação, tirando tudo que está errado, você faz atividade física que libera alguns compostos químicos que ajudam a parte hormonal, a parte inflamatória, e você se melhora por completo, porque você desinflama também um pouco a sua endometriose. E Dr. Rogers, pode explicar para as nossas mulheres o que é a endometriose? Sim, endometriose, na verdade, ela é definida como a presença do tecido semelhante ao tecido que está dentro do útero em outro ponto, né? Então, como a gente já falou anteriormente, eu posso ter isso na pelve, né? Então ali ao redor do útero, perto do ovário, da tuba, eventualmente invadindo a bexiga, o intestino, e a gente pode ter isso em pontos extrapélvicos, né? Então a endometriose que vai para o diafragma, vai para o pulmão, vai para a unha, né? E assim por diante. Obviamente essas apresentações extrapélvicas, elas são que estão fora assim dessa região próxima ao útero ali, elas são mais raras, né? Então a gente não pode ter aquela preocupação de que sempre quando eu tenho a endometriose eu vou ter a endometriose do pulmão. O caminho pelo qual a doença chega lá é diferente. A gente tem que estar atento, tem que estar pesquisando, mas o foco principal é a questão, né, da presença das lesões na pelve, mesmo sabendo que a doença é uma doença sistêmica. Isso a gente não pode esquecer, né? Então eu tenho vários pontos que acabam influenciando isso e colaborando aí com a evolução da doença, né? Então ela é uma doença crônica, inflamatória de estímulo hormonal. Dependente do hormônio estrogênio. Então, doutor Gilberto, qual é o papel da alimentação neste caso? O papel da alimentação é fundamental. Então, precisamos entender que o alimento não é, eu comi isso e tudo mais. Não, o alimento é uma informação para o seu corpo. Então, se você se alimenta com produtos ultraprocessados, você vai jogar no seu corpo compostos estranhos que o seu corpo nunca viu. E isso cria um processo inflamatório.
Se você é adepto a comer muita massa, que tem muito glúten, o glúten ele é diferente. Muita gente fala assim, mas Jesus fez o pão para todo mundo comer. Só que o glúten, o trigo daquela época é completamente diferente de hoje. O italiano, né, come muito macarrão, muita massa, mas não é diferente o glúten? É completamente diferente. Então, por causa das pragas, dos locais onde são cultivado o trigo, eles são feitos modificações transgênicas que modificam a parte central do trigo e isso o glúten vai afetar. E você comendo muita massa, vai ter o glúten que vai chegar no seu intestino e vai ofender o seu intestino. Ofender isso, ter pequenas lesões. Tendo pequenas lesões no seu intestino, você vai ter uma consequência inflamatória no seu corpo. Então, ultraprocessados, glúten, leite, também tudo isso modifica o processo do seu corpo, que é uma informação que está dizendo, olha, estou te inflamando. Inflamando pode gerar outras consequências, pode não ser imediata, por causa vamos dizer, uma criança ou um adulto jovem, mas um ser humano já de 40, 45, isso é uma agressão violenta para o corpo. E aí você já tem uma doença inflamatória, ainda não ajuda com a alimentação, piora a inflamação. Piora e piora muito. E aí a gente opera o paciente e ele continua com dor, né, doutor Gilberto? Isso. Na medicina integrativa, o que nós vemos? Então, todas essas doenças inflamatórias, diabetes, hipertensão, endometriose, tireoidite, tem o começo no intestino. Então, quando a criança é acostumada a comer muita bolacha, muito refrigerante, muito ultraprocessado, o intestino dela sofre. Então, tem pequenas aberturas no intestino, que é o leaky gut. Tendo essas pequenas aberturas, começam a entrar proteínas estranhas no intestino e o nosso corpo responde com inflamação, começa a aumentar a imunidade. Só que o nosso corpo não sabe só destruir aquilo que está entrando errado. Muitas vezes entra um aminoácido X, que é compatível com um aminoácido que tem na nossa tireoide. Então, esse anticorpo que está atuando para destruir aquele corpo estranho que entrou, também destrói nossa tireoide, também destrói nossa articulação. Então, nessa situação, nós vamos ter uma tireoidite, ou uma artrite, ou uma pneumonite, uma asma. Então, o início desse processo inflamatório o início começa na infância a ter comida errada. Então é por isso que a gente faz, né? Nós mulheres fazemos exames frequentes e aparecem muitos cistos, né? Cisto na tireoide. Cisto no ovário, cisto na mama. Tá vendo, mulheres? Olha por que a gente tem cisto. Muitas perguntam pra gente na consulta. Nossa, onde eu fiz exame eu tenho cisto. O alimento é fundamental. Então, se você não tem a alimentação, é difícil hoje ter alimentação natural. Então, mas mesmo assim, tente tirar os ultraprocessados. Os embutidos são ruins. Os fabricados, a alimentação que já vem no supermercado para produzir, para colocar no micro-ondas que tem plástico. Então, tudo isso deve ser retirado. Tenta fazer alimentos mais naturais possível. Descascar mais e abrir menos. Né? Perfeito. Giba, então, falando nisso, né? Você falou da importância do intestino. Assim, recentemente eu recebi uma paciente no consultório e ela veio com um trabalho falando que a gente tinha que dar antibiótico, que dando antibiótico ia acabar com uma bactéria, e essa bactéria é a responsável pela endometriose. Eu ainda brinquei com ela e falei, olha, a gente está simplificando demais a vida, né? Sendo que a gente tem inúmeros pesquisadores no mundo inteiro que ainda não conseguiram descobrir todo o caminho da doença, né? Então, endometriose é uma doença que, e como toda doença que tem muitas teorias que tentam explicá-la, a gente não sabe
ao certo todos os mecanismos que a formam. Mas dentro desse cenário, né, fala um pouquinho para mim da questão da microbiota, do estroboloma, assim, que são termos que a gente vai trazendo e incorporando, e infelizmente a gente tem, na verdade, uma ferramenta muito importante de informação que é a mídia social, mas que também traz um monte de gente tentando vender uma coisa que não é real. Então explica para a gente um pouquinho qual que é o papel, na verdade, da microbiota, né, da questão do estroboloma, para a gente poder entender, claro, né, dentro de um... A gente tem um limite para falar, isso daí seria tema de um congresso inteiro. Perfeito. Mas só para a gente entender um pouquinho como que isso colabora para a gente ter aí uma piora na evolução e no agravamento dos quadros de endometriose. Roger, você bateu num ponto essencial. Hoje, o intestino foi renegado a terceira, quarta situação até há pouco tempo. Hoje está se vendo que as bactérias do intestino são muito importantes para o nosso corpo do dia de hoje. Então, essa moça ouviu uma frase, só que não chegou até o final, ou ela simplesmente pegou pela metade. Então, não se trata com antibiótico, porque o antibiótico mata tudo. Entendeu? Então, você pode dar, vamos fazer uma cirurgia de alta complexidade, onde nós usamos antibiótico para prevenir infecção cirúrgica. Nós estamos matando as bactérias ruins, que podem dar infecção, como as bactérias boas, que estavam nos protegendo no intestino. Por isso que no pós-operatório, muitas vezes a gente melhora essa flora intestinal. Então, ela ouviu que a endometriose piora com a flora intestinal. Não é toda a flora intestinal. Quando tem uma desagregação de um grupo de bactérias do intestino, o nosso corpo, quando vê que tem muito estrógeno no nosso corpo, nós entendemos isso, o fígado vai metabolizar esse estrógeno, metabolizando esse estrógeno, e liga um sinal. Esse sinal significa que esse estrógeno precisa ser jogado fora, que vai para a bile, da bile vai para o intestino e vai ser eliminado pelas fezes. Só que quando tem essa desagregação de flora intestinal, existe algumas bactérias que tiram esse sinal que está no nosso estrógeno e fazem com que o nosso intestino entenda, bom, aquele estrógeno está livre, significa que nós vamos reabsorver esse estrógeno, reabsorvendo esse estrógeno, e com o que você produz, cria uma hiperestrogenemia que leva à piora da endometriose. Só que não é que se trata assim. Como é que você faz? Você melhora a flora por algum tempo, tomando probióticos ou pré-bióticos, e melhora a sua alimentação. Quem cura a flora intestinal não é o probiótico ou o pré-biótico, e sim o seu hábito de beber líquido, principalmente água, e a alimentação que você tem. Perfeito. Então não existe um tratamento único, né? Não existe. Eu vou dar esse antibiótico e resolvido. Tá vendo, mulheres? A endometriose é uma doença complexa. Muito. Interdisciplinar. Lembra que a gente aprendeu aqui com a Nutri, que não é multidisciplinar, é interdisciplinar. Isso. Porque a nutricionista vai nos ajudar a ver porque também não é só restringir. Precisa fazer cálculo de calorias, individualizar a paciente. Tudo. Cada paciente tem uma flora intestinal, responde a um tipo de alimento. O que é bom para mim não é bom para outra. Então, preciso da Nutri. A gente não atua sozinha. A Nutri vai fazer cálculo de caloria, vai ver qual é a microbiota daquela paciente para aquele alimento. Ela explicou sobre os food maps. Muitos food maps é bom para algumas, outras não, para outras não. Às vezes, para mim, fermenta, para outra não. Então, não adianta pegar receitas de internet. Precisa passar com todos os médicos, né? Sendo que o ginecologista é o grande maestro, né, dessa questão. O Rogers gosta muito de explicar isso. É o grande orientador. Grande orientador. E a gente vai orientando, vai na Nutri, porque ela precisa trabalhar junto conosco. Nós, como ginecologista, muitas vezes nós não temos habilidade profunda para dar uma alimentação perfeita. Por isso, a gente indica nutricionista. Vamos falar, olha, você precisa fazer uma atividade
atividade física resistida, que significa pegar peso. Nós não vamos indicar como fazer, a gente vai indicar o educador físico. Perfeito, é isso mesmo. Por isso que nós trabalhamos com um grupo de pessoas. Sim, então por isso, Rogers, não é um antibiótico que vai resolver o problema da paciente. Cuidado com isso, gente. Se alguém está vendendo para vocês essa informação, esse programa é para informar, não é assim. Perfeito. Né? Não é assim. E outra coisa que pega muito, né, o Rogers também está falando, é suplemento. Todos os suplementos são bons? Tem o suplemento que a gente não pode indicar. E aí não é importante passar no médico, passar na consulta, né? O Roger tem muita dúvida nisso, né? Lembra que você falou? Então se eu der cúrcuma, se eu der ômega, está tudo resolvido? Não. Então, a gente vai voltar no que eu falei. Não tem a bala de prata que tenha um suplemento magnífico. Não tem o suplemento que faz mágica. Então, entenda, para você usar um suplemento, é necessário você fazer a sua parte. Então, coma direito, faça atividade física direito, durma direito. Aí o suplemento é o vento a favor para você continuar e ir para frente. Então, existem vários suplementos. Qual é a base desses suplementos? O principal deles é um suplemento que a gente chama de vitamina, que não é uma vitamina, é um hormônio. A vitamina D, ela é um composto onde atua na região central. Você tem praticamente receptor a vitamina D em todas as células do seu corpo. Ela é um composto que ajuda na parte de replicação de neurônio, replicação de cromossomo. Com isso, ela atua em várias situações, melhorando a ação da célula, melhorando a sua imunidade, melhorando como a célula produz. Ela produz mais oxidantes, menos proteínas antioxidantes, proteínas anti-inflamatórias. Então, tudo isso é com a vitamina D. Então, é importante. Então, não adianta você dar um suplemento caríssimo se literalmente a vitamina D é o magnífico. E aquela coisa, né, tipo, quando a gente era pequeno, né, nossos avós não falavam quais são os princípios básicos? Dormir, tomar sol, isso, que é comer direito, brincar na rua, na rua. E olha nós vivemos num país violento. Hoje toda a molecada está dentro de casa, no shopping e só. E também a gente tem o problema de morar num país tropical, o risco do câncer de pele, né? E aí a gente não toma sol, né? Essa história do risco de câncer de pele é uma briga violenta que existe. Que precisa tomar sol sem protetor? Precisa. Pouquinho sim, né? Mas essa abordagem a gente não tem, né? Nós não estamos expostos ao sol e quando estamos, a gente está com protetor. Quer dizer, a gente não está... Né? Se você pegar a evolução do ser humano, que andou pelado muito tempo, essa evolução da vitamina D que atuou foi para melhorar nossa composição celular. Então, foi da África lá para as regiões geladas do norte da Europa, então a pessoa foi perdendo a pigmentação para captar mais vitamina D. Então isso é importante. A única coisa mais complicada é que a gente veste. Hoje a gente veste e não toma mais. E fica fechado dentro de casa com uma luz estranha e isso daí nós pioramos muito. Então, e sem a vitamina D, se percebeu o aumento de câncer, aumento de doenças autoimunes e tudo mais. E aí a gente chega no ponto da maior queixa da endometriose, que é dor, né? Dor e com as alterações que a endometriose causa na pelve, muitas vezes ela fica impossibilitada de engravidar. E eu acho que a medicina integrativa, regenerativa, como vocês querem chamar, né, holística, ela vai ajudar nisso, né? Sim. Aí, na realidade, nós tentamos atuar em vários pontos. Então, tentamos atuar... uma das situações que pioram a inflamação é o estresse. Então, você literalmente tenta melhorar o estresse da paciente. Outra situação é você tenta melhorar o intestino.
que é o eixo cérebro-intestino. Então você literalmente tenta melhorar a alimentação, porque o intestino é um grande produtor de neurotransmissor. Então isso melhora. Você melhorando o estresse, melhorando o intestino, você melhora o cortisol, que é o hormônio do estresse. Você tenta dessensibilizar a dor dela usando a meditação, o estímulo elétrico ou o estímulo da fisioterapeuta. Você melhora. Com a inflamação, existe uma modificação de vários neurotransmissores, onde isso modifica, a pessoa fica mais ansiosa, fica mais debilitada, ela pode ter depressão. Então, você percebe que a inflamação diminui a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da sensação de bem-estar. Então, tudo isso, a pessoa fica ansiosa, deprimida e fica reclusa. Ela literalmente deixa de ver uma vida azul, bonita. Ela começa a ver tudo meio cinza, tudo meio preto. Então, é o tradicional do copo meio cheio. Entendeu? Giba, eu achei importante, né, assim, eu queria que, se você puder, obviamente... Deixa eu dar um detalhe, Roger, a coisa mais que eu vi de estranho quando você comentou de endometriose em lugares... Eu tinha uma paciente que reclamava que quando ela menstruava doía o céu da boca. Entendeu? Meu Deus. No pálito, ela fez uma biópsia, era endometriose. Era Olha só aí. um detalhe. Não, isso e como é que você vai justificar, né? Veja, aí olha que interessante, né? Para os times que vêm discutindo a questão da teoria milleriana e tudo mais. Como é que você vai provar que foi lá para cima, sendo que o Duque de Miller ele desce, né? Ele não vai subir até o céu da boca, né? Teoria pra então não tem sua, uma teoria única para a gente poder falar, olha, a endometriose acontece por isso e pronto, né? Então é importante. São coisas, né, muito estranhas. Que antigamente a endometriose era vista para mulheres estressadas, mas isso eu entendo que o estresse vinha de fora. Moramos num país difícil, política difícil, violência, né? Agora nós estamos numa fase que a violência é insana. Mas então, mulheres que trabalhavam muito, mulheres estressadas, tinham mais endometriose. Mas agora eu estou entendendo, pelo tudo que você está expondo aqui, que o estresse não é só externo. Não. E o estresse interno que estamos passando. Também estamos ficando doentes, porque se eu estresso o meu intestino com alimento ultraprocessado, se eu durmo mal, né, se eu não faço atividade física, eu também tenho esse estresse interno, né? E agora você pode encontrar endometriose em qualquer tipo de mulher. E qual a estatística mundial? 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. E na verdade, a nossa estatística ela é diferente disso. Se a gente for olhar o nosso consultório, sim, a nossa estatística é muito maior, porque a gente atende, na verdade, um volume grande de meninas com a doença. Então, se você for ver, talvez 60% do nosso volume de pacientes estejam relacionados, né? Um detalhe do estresse, o estresse não é só externo, quer dizer, o externo fora de casa. Mas sim, o estresse pode ser dentro de casa, um casamento não perfeito, sim, um filho com problema. Sim. Então, são várias coisas que vão estressando. Então, tomar cuidado, a pessoa diminuir, aí entra a meditação, entra a yoga. Então, sim, você começa a racionalizar muita coisa para diminuir o estresse. A mulher precisa desse autocuidado, né? A gente trouxe aqui pessoas que falaram sobre aromaterapia, perfeito, fazer um tempo de relaxamento. A mulher precisa. Perfeito. Não é frescura, é uma necessidade, né? Porque elas falaram que a mulher marca consulta para todo mundo, para o filho, para o marido, para a mãe, para a sogra, mas ela não marca para ela. Sim, leva o cachorro até no veterinário, o passarinho no veterinário. O maior problema não é normalizar a dor? Eu sempre tive uma dor aqui do lado. Gente, ter uma dor aqui do lado a vida inteira não é normal, né? Cláudia, vamos lá. Você está pedindo para eu fazer meus exames. O que eu falei para você ontem?
A Priscila vai marcar para mim. Eu falei, caramba, é só fazer o jejum e ir no laboratório. Mas hoje tem um laboratório que vai em casa. Eu falei, é mais ou menos isso. Giba, eu acho que uma coisa importante, assim, e eu acho que essa relação, por exemplo, que sempre deixa a gente um pouco confuso, né? Como que o sono piora a dor, né? Como que o sono inadequado piora a dor? Tem como você explicar isso um pouquinho pra gente? Qual que é a relação do dormir mal pode interferir diretamente na intensidade da dor que aquela paciente sente? Perfeito. O sono, o ciclo circadiano, ele foi a adaptação do ser humano para ter uma vida saudável. Então, nós vivemos à base do sol, nossa evolução foi à base do sol. Então, nós acordávamos com o sol raiando e nós dormíamos quando o sol estava começando a dormir. Então, nossa evolução de ser humano foi em cima disso. Então, nós temos o horário de acordar e o horário de dormir. Então, teoricamente, entre 9 e 11 horas começa a subir o hormônio máximo do nosso corpo, que é a melatonina. Então, nós precisamos estar dormindo lá pelas 9, 10, 10 e meia, estourando. E como a melatonina tem uma evolução pela escuridão, porque isso é uma evolução do ser humano, não é uma coisa que surgiu de hoje, é de milhares de anos, então a gente precisa restringir a luz que está perto de nós. Então nós precisamos dormir no escuro, não é a televisão ligada, não é a tomadinha com uma luz, ou o corredor com a luz acesa. Então nós precisamos dormir no escuro para que a melatonina suba. Essa melatonina vai subir lá pelas 2, 3 horas, ela faz o grande pico dela, onde ela manda ordem para o corpo todo. Com isso tem uma grande detoxificação do nosso corpo. Nós temos o melhor antioxidante, o melhor anti-inflamatório, onde as células intestinais regeneram, onde o cérebro faz uma limpeza violenta. Então, com isso, ela regenera o corpo e isso vai diminuindo. E aí você vai acordar com o primeiro pico de cortisol. Então, coloca para dormir e o outro para acordar. Então, teoricamente, quando você está bem repousado, você não precisa de despertador. Aquele pico de cortisol que vem pela manhã, ele faz você acordar e você fica bem. É um pico natural do corpo. Então, você tem a faxina. Se você não dorme direito, você fica com o celular na cabeceira, fica o blim, blim, blim direto. Você tem aquela luz acordada. Ou muita gente dorme com a televisão ligada, você não restabelece, você não chega na profundeza do sono para você ter a limpeza do corpo. Então, com isso, a dor fica persistente e vai ficando pior. É complicado, né? É uma sensibilização central, né? Central. E aí depois, para dessensibilizar, a gente vai precisar da equipe da dor, do psicólogo, do psiquiatra. Olha aí a interdisciplinaridade, né? Isso tudo é bem complexo. E isso que a gente quer mostrar aqui nesse programa, que a endometriose, ela é bem complexa. Não tem uma teoria para chamar de sua, não tem um remédio para chamar de seu. Não. São várias frentes para a gente atuar, né? É um conjunto de medidas que faz com que a gente tenha um bom resultado. Perfeito, né? Perfeito. Sim. Então, aí entra o cirurgião, entra o fisioterapeuta, entra o psicólogo, entra o nutricionista, entra o atividade física, né? O físico. O que mais deixa a gente chateado é a pessoa, mas por que eu tenho que operar? Porque chegou num quadro que tem tanta lesão e tem tanta alteração na sua arquitetura da pelve, do intestino, sei lá de onde mais a gente encontra foco de endometriose, que não tem como aquilo sair sozinho. Precisa se remover os focos, né? É bem o seguinte, a partir do momento que você tem alteração anatômica, você tem fibrose, aquele órgão já não movimenta direito. Então, se o intestino está grudado no ovário, ou o ovário está grudado no útero, e o intestino no útero, a bexiga tem um nódulo, então você teve uma alteração anatômica. Essa alteração anatômica
praticamente o corpo vai entendendo, olha, tem algo errado. Está doendo. Então, o nosso corpo vai se transformando essa lesão em fibrose. Fibrose fica grudada. Então, o intestino que tinha movimentações frequentes fica duro, vai doer. Então, isso não sai com remédio. Isso só vai sair, literalmente, com uma cirurgia. E quando indicar a cirurgia? Aí tem vários pontos. Você pode não ter dor, mas a lesão ser tão intensa que você não consegue evacuar direito, ou você começa a ter menstruações exageradas. Então, não é assim, eu só opero se tem dor. Tudo depende de caso a caso. Isso mesmo. Giba, então você vai concordar comigo que eu sempre brinco com as pacientes e falo que a cirurgia, na verdade, é o começo do tratamento e não o final do tratamento. Perfeito, Roger. Né? Porque é ali que a gente entende o quanto a paciente tem de doença e todo o preparo que a gente precisa para poder encerrar esse ciclo, né? Para a gente tentar fazer com que a doença, é uma doença crônica, obviamente, que não tem cura pela literatura, mas a gente consegue ter um controle. Quer dizer, se a gente une a resolução do que eu tenho ali, né, com a ressecção das lesões, né, avaliando aquilo direitinho, a gente consegue promover uma série a gente vai usar todas as ferramentas que a gente tem para que, né, a gente impeça aquele ciclo de retornar, né? Você falou uma verdade absoluta. É uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. Essa é a verdade absoluta. Então, não pense que a cirurgia, como muita gente pensa, a cirurgia vai me curar. Não. É o passo, pode ser o passo inicial, o passo intermediário para a melhora do corpo. Mas você, dando o conjunto, você tem o controle e ela tem uma vida melhor. Não, perfeito. Então, a medicina integrativa não substitui a cirurgia. Não. Tem situações que ela é absoluta. A cirurgia, se você tem uma lesão perto de ureter ou comprometendo o ureter, isso é indicação absoluta, mesmo se ela não tiver dor. Porque se esse ureter diminuir de complacência ou ele ficou obstruído, você destrói um rim. Destruindo um rim, é fundamental para o corpo. A gente está com uma paciente, né, Rogers, com pielonefrite, infecções de repetição e não sabe por quê. E não sabia por quê e o diagnóstico agora veio endometriose. Perfeito. Não tem meio termo, é realidade. Cláudia, embora não substitua, é um grande aliado, né? Grande aliado, é isso que nós queremos deixar de informação. A gente tem que usar todas as ferramentas para a gente impedir que aquele ciclo retorne. Porque a gente não quer que você saia daqui nesse podcast acreditando que existe um único e exclusivo tratamento. Perfeito. Esse é o português mais simples que pode ser dito. E aí, com essa informação, vocês estão entendendo, né? Doença inflamatória, crônica, não tem cura, mas tem controle. Então, depende de você, né? Acreditar, né? Aprender com a gente que nós estamos demonstrando, né? Que essa inflamação, existem os hormônios, né? Que você falou, a melatonina é um grande hormônio, é anti-inflamatório também. Anti-inflamatório, antioxidante, é o grande regenerador. Sim, muitas vezes a gente usa isso na medicina integrativa para ajudar esses quadros também. Teoricamente, mas se eu dormisse melhor, eu teria isso natural? Sim, se você comesse melhor também. Só que tem profissões, situações que você não consegue. E muitas vezes ela precisa ser suplementada. Perfeito. É assim, na evolução do ser humano, teoricamente, você é o top de linha, você é o magnífico, tanto é que você vê os grandes atletas estão entre 20 e 30, 32, 33 anos. Mas porque nesse período o corpo está perfeito. Na evolução do ser humano, nós não vivíamos mais que 30, 35, 40 anos. Então o nosso corpo é perfeito nessa fase.
Tanto é que a fase mais ideal de gestação é entre 18 e 24. Aí vão falar, mas é uma criança. Mas isso eu estou falando evolutivo no corpo humano. Então, o ser humano está na Terra há 200 mil anos, quer dizer, fora a evolução para virar ser humano. Então, tem 200 mil anos, mas nessa fase era importante. E o que era importante? Era dormir bem, comer bem, e fazer atividade, porque o ser humano antigamente ele andava de 20 a 25 quilômetros no mínimo por dia. Hoje nós andamos até o estacionamento para pegar o carro. Você falou uma coisa, Giba, que eu lembrei. Uma vez eu estava correndo com um colega e e a gente falando de alimento, de comida e assim, e ele é de uma família de agricultores do Paraná. Perfeito. E ele disse que ele lembrava do cheiro, né, no domingo, quando a avó estava fazendo a polenta. Eu amo polenta. Eu fiquei imaginando a qualidade daquele fubá que eles plantavam, colhiam, faziam. Eu falei, cara, como é que deveria ser o sabor daquele... Né, que é uma coisa louca, né? Hoje a gente não tem isso. Não precisa muito. Você não lembra da comida de infância da sua mãe fazendo? Eu sou descendente de árabe, então eu sinto o cheiro da esfirra da minha mãe sendo feita. Então, sabe, é aquelas coisas que são maravilhosas. Mas era comida de casa, sabe? Então, o recado para as mulheres mais jovens é para elas fazerem comida em casa, né? Não ficar pedindo comida por aplicativo, né? Elas têm que aprender a fazer comida, Giba. O ideal seria fazer comida caseira. Mas eu não tenho tempo. Então, descubra aquele restaurante que usa um alimento, um produto natural, ou se não com menos agrotóxico, ou usando menos produtos industrializados. Sim. Tirar o óleo, colocando azeite, tirando um pouco de massa e colocando um pouco mais de mato. Que usa agricultura familiar, né? No Brasil tem bastante, né? Eu vi uma reportagem também falando, comparando a nossa alimentação no sistema público, nas escolas, com a alimentação dos americanos, né? Aqui é muito melhor, porque sabia que a nossa merenda vem alimentos da agricultura familiar. A compra e a gente não valoriza, né? Nos Estados Unidos é totalmente ultraprocessado. É tudo. O suco de laranja processado, o ovo plastificado. Pó de ovo, né? Plastificado. Então, a gente não tem que valorizar, já que a gente está aqui, né, querendo agradecer, valorizar o que é nosso, mas a gente tem uma boa água, a gente tem a agricultura familiar, a gente pode fazer comida, a gente tem que mudar a mentalidade, né? Precisa melhorar muito. Foi uma evolução muito rápida para o corpo se adaptar, e o corpo ainda não se adaptou e não chegou a essa perfeição. Então, mas muita gente chega no consultório, mas por que eu preciso largar o celular? Por que eu não posso deixar a minha televisão ligada? Porque isso não existia há muito tempo atrás. Essa evolução é praticamente depois da Segunda Guerra, que as fazendas em larga escala, com a produção industrial alimentar, que mudou tudo. Então a gente precisa mudar. Eu acho que hoje em dia para as mulheres mais novas é pior, né? Elas não tiveram esse exemplo com nossas mães, né? Como nós tivemos. E agora a revolução tecnológica é intensa, né? Intensa. A gente não consegue nem entender o que eles falam, os jovens, né? Estava brincando ontem com o Roger. Sabe o que é 6-7? A gente não sabe. Farmar aura, né? Putz, então, isso é coisa de joguinho, né? De videogame. 6-7, esse negócio. Outro dia eu estava no elevador, entrou uma família que o menino começou a fazer assim. 6-7. Eu falei, bens a Deus. Não... Então é tudo muito rápido, né? Giba, a gente está falando rápido, falando de tecnologia. Você sabe que eu voltei agora do Congresso Americano de Cirurgia Assistida por Robô. E uma das coisas que acabou me impressionando, e depois a gente pode colocar aqui um videozinho, a gente agrega um vídeo dos humanoides que estavam convivendo com a gente no Congresso. Então você tinha ali uns robôs, né, controlados por experts, não, e por experts no controle, no controle, tinha um console manual.
e você tinha um humanoide dançando, um humanoide fazendo uma arte marcial, interagindo com as pessoas e andando no meio do público. Você falava, cara, onde eu tô, né? Olha o nível que a gente tem de tecnologia envolvida, e talvez em um futuro próximo a gente tenha isso com a gente no centro cirúrgico ou com a gente no cuidado do paciente. Então, talvez as meninas, né, da área da saúde e os meninos que trabalham como técnicos de enfermagem vão ter um humanoide ali do lado que vai fazer o controle da pressão, aferir a temperatura, e isso é assustador, porque tem um ano que a gente voltou do congresso que não tinha nada, e que tinha que a coisa estava menos evoluída, né? Então, em 2024 a gente teve uma experiência com cirurgia telepresencial, e nesse congresso os caras fizeram uma cirurgia ao vivo a 4 mãos, e um em cada lugar e o paciente num outro lugar. Quer dizer, a tecnologia está caminhando com uma velocidade, mudando o comportamento, e em algumas coisas esse comportamento é ruim, né, para a história natural da doença, né? Então é muito louco corpo, isso, né? Tem que deixar bem claro, né? Tipo, o corpo continua sendo o corpo, né? O corpo é o mesmo há milhares de anos. Então, de novo, vamos bater na tecla. É sono, vitamina D, hormônio D, controle do hormônio da tireoide, não é de cima para baixo que a gente aprendeu? É isso daí. Tem que controlar a tireoide, depois vai vir o fígado, rim, suprarrenal, e por último, controle dos hormônios sexuais, né? É o último. Que a gente sempre fala, né? O paciente, mas eu tô com a testosterona baixa. Principalmente mulher. Mulher tem testosterona baixa. Mas eu tô cansada. Eu não posso começar pela testosterona numa mulher, até porque a gente não tem autorização de ficar dando testosterona. Tem casos que para a gente é liberado, casos de resposta sexual ausente, que você pode suplementar a testosterona, não é dar para qualquer mulher a testosterona. Porque a mulher tem testosterona baixa. E também, se ela dormir bem, comer bem, né, fazer atividade física, ela vai recuperar a testosterona dela, sem precisar dar a testosterona. O próprio ato de atividade física aumenta a testosterona. Claudinha, você está certíssima. Você tá tocando. E os homens também, né? Tudo. A gente atende um pouco de homem também, nessa parte aí da medicina mais holística, mais integral. E aí eles já têm a quantidade de homem jovem com testosterona baixa é enorme. E eu não posso dar logo testosterona. Eu tenho que fazer ele ter condições de ele voltar a produzir a testosterona dele, né? Ele não tem uma doença que não produz testosterona. Olha isso. Você está falando verdade. Sempre fazendo a base, você sempre, primeiro sono, mexendo na melatonina, depois vendo a tireoide, vendo a vitamina D e a adrenal com cortisol, são a base de tudo. Por quê? Os receptores dos hormônios sexuais que não são hormônios sexuais dependem da tireoide, que vai formar energia, o cortisol, que vai melhorando os receptores, melhorando a entrada dos hormônios, a produção dos hormônios. Então, você está certíssima. Perfeito. Então, é isso que eu queria deixar para nossas mulheres, né? Saber que não existe um tratamento único, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, o corpo é o mesmo, a mulher tem que se cuidar como uma forma integral. É isso que quer dizer esse integral, não é nada novo, numa especialidade, nada disso. É só que nós tivemos a necessidade de voltar a olhar para isso para ajudar melhor nossas mulheres, né? Perfeito, perfeito. Giba, a gente está chegando, né? A gente foi melhorando aqui a questão do nosso podcast, a gente foi aprimorando algumas coisas, e a gente tem uma parte em que a gente discute mitos e verdades, né? Vamos lá. Então eu queria colocar para você a gente vai fazer algumas perguntas, falar algumas frases para você, e eu queria que dentro da visão holística você pudesse organizar para a gente isso. Você fala, olha, isso é mito, isso é verdade, e para a gente discutir e organizar. Então, eu acho que talvez o principal mito que a gente tenha é a gente acreditar que a menopausa vai curar a endometriose. Você acha que a menopausa cura a endometriose? Mito ou verdade? Isso é mito. Mito.
É só um período da vida onde você produz um pouco menos de estrógeno e você pode aliviar um pouco o incômodo. Mas tem um outro detalhe. A menopausa é um processo inflamatório que pode piorar a endometriose. Tá? Outro. A gravidez melhora a endometriose? Não, é mito. Ela só simplesmente dá um período de melhora. Se a mulher engravida, é magnífico, meus parabéns. A gente sabe que não é uma certeza que a mulher que tem endometriose, porque a gente já viu mulheres com endometriose severíssima conseguem engravidar natural, mulheres com endometriose mínima que não conseguem engravidar, mas não melhora a endometriose. É só um período que tem um hiato de sintomas, mas ela pode ter dor, pode ter incômodo mesmo na gravidez. Giba, mito ou verdade? Que se a gente comer toda a cúrcuma do mundo, se a gente tomar todo o resveratrol do mundo, se a gente fizer atividade física e comer direitinho, a gente não precisa operar. Mito. Tá? A única coisa vai fazer bastante xixi, cara. Mas você vai melhorar, mas não vai curar. Entenda, endometriose não tem cura. Você vai falar, mas isso, estou dizendo, no dia de hoje. Pode ser que daqui a uns anos alguém inventa alguma coisa, mas no dia de hoje não tem cura. A definição é uma doença sistêmica, crônica, inflamatória, oxidativa, com alteração de anatomia e hormônio dependente. Então, é uma coisa complexa. Mas se eu tomar pílula a vida inteira, eu vou piorar da endometriose? Mito ou verdade? Mito. Né? Já vimos várias vezes aquela mocinha que começou a tomar pílula com 15, 16 anos e chega aos 30, 32, quer engravidar e nunca sentiu nada, nunca teve nada. Parou 2, 3 meses, começa a ter dor, começa a ter sintomas na hora de urinar, na hora de evacuar. Não, a pílula não segura a evolução da endometriose e lá, quando a gente vai começar a pesquisar ela com 30, 32, tem uma endometriose severa. Então, a pílula não cura e não segura a doença. Perfeito. Giba, a gente está quase chegando no final. Pena. Pena, que está excepcional. Muito bom. Mas eu queria, mesmo não tendo a bala de prata, como você falou, que você pudesse dar 3 conselhos para as mulheres que suspeitam da doença ou que já têm a doença e tratam a doença, de como elas poderiam, né, melhorar a sua qualidade de vida, nos ajudar no tratamento da dor e da doença e que caminho que você sugeriria para elas? Perfeito. Então, assim, o primeiro passo é a menina, aquela menininha que está começando a menstruar, 11, 12, 13 anos, não leve como a dor uma coisa normal. Então, se ela tem uma dor que limita a vida dela, deixa ela não ir na escola, tome cuidado. E como melhorar isso? Tenha uma boa alimentação, um bom sono e boa atividade física. Esse é o básico. Você melhorou a sua base. Outra coisa importante que hoje a gente está vendo muito é a obesidade. Não deixe a menina ficar obesa, mesmo começando na adolescência. Tem um mito que é complicado. É assim, a menina magrinha na infância, é aquela que a gente brincava e chamava de vara de marmelo, essa moça é a moça magnífica da menopausa, porque ela engorda um pouquinho no período da menarca, ela não é tão inflamada, quando ela tem os filhos ela vai ficar com o corpo um pouquinho maior, mas acaba emagrecendo. E na menopausa, essa mulher vai engordar, porque é comum entrar na menopausa e ter uma resistência à insulina que vai engordar um pouquinho, mas ela vai ser magra. Então, deixe a menina magrinha desde a infância. Então, aquela menina que entra na menarca, é bonitinha, rosadinha, e já está um pouquinho mais gorda,
faça ela fazer atividade física, melhore a alimentação dela, deixe ela dormir, porque essa menina na menarca, se ela está fora do peso, ela vai começar a ter o processo inflamatório que pode virar uma endometriose. Então é cuidar bem do corpo como inteiro, né? Como inteiro, né? E não deixar de buscar a equipe multidisciplinar, né? Perfeito. Então, meditação, yoga, atividade física, fisioterapia, tudo isso é importantíssimo. Outro mito também para a gente discutir se eu usar uma caneta emagrecedora, eu vou curar a minha endometriose? Isso é o que está atualmente, isso é o mais... Que está mais bombando aí, né? Então é assim, se você está fora do peso e tem uma endometriose, use a caneta, porque a caneta não vai atuar na endometriose, vai atuar na perda de peso, vai diminuir a obesidade abdominal, vai diminuir a gordura abdominal, que é a grande inflamatória. Diminuindo o processo inflamatório na gordura, você diminui o processo inflamatório da endometriose, a endometriose ajuda. Mas a caneta não atua diretamente na endometriose. Então, sempre buscando o médico. Né? Nunca se automedicando, buscando isso de outras formas. Né? Não tem mágica. Não tem pó de pim-pim, né? Brincando. Não existe mágica para cura. Eu vou usar a caneta que eu vou melhorar, eu vou tomar 1 quilo de curcuma por dia, eu vou tomar resveratrol, eu vou tomar seja lá o que for mais, eu vou fazer 24 horas de atividade física. Não tem mágica. É bom senso em tudo. Giba, você sabe que a faculdade a gente tem a reunião com os residentes e o mês passado foi o João Paulo Mancusi, que é um colega oncogineco, falar de câncer de endométrio. E a aula foi brilhante, né? Por alguns pontos, mas uma coisa importantíssima que ele falou é que talvez o uso das canetas emagrecedoras vai modificar o caminho futuro relacionado ao câncer de endométrio. Porque o câncer de endométrio hoje ele está diretamente relacionado, como você mesmo disse, à obesidade, ao hiperestrogenismo e ao aumento da resistência periférica à insulina. Então, é importante a gente colocar que, embora não seja até o fruto, né, da nossa discussão de hoje, que a obesidade hoje ela é uma grande vilã em relação à saúde feminina. Perfeito. Né? Então, no MENAC em relação à endometriose e na pós-menopausa em relação ao câncer de endométrio. Né? Então, a gente, tendo uma paciente que esteja num padrão diferente, talvez a gente tenha que encaminhar essa paciente. Eu particularmente, não tenho esse cuidado que vocês têm e esse conhecimento em relação à utilização das canetas. Eu tenho recomendado ela procurar profissionais, né, ou nutrólogos ou endocrinologistas que cuidam do emagrecimento e que permitem que ela tenha uma qualidade melhor de vida, né? Uma coisa importante. A gente fala da endometriose, mas isso também serve na pós-menopausa para o câncer de endométrio, né? Você falou uma verdade absoluta, Roger. A obesidade não cabe no ser humano. Essa é a realidade. O nosso corpo nunca foi preparado para ser obeso. Então é aquela tradicional. Na nossa evolução, até a Segunda Guerra Mundial, antes de ter a industrialização, grande industrialização de tudo, nós éramos magros. Então, são história de 200, 250 mil anos que está sendo mudado em menos de 100 anos. Então, o nosso corpo nunca foi gordo. Então, sendo obeso, você cria um processo inflamatório, você destrói a articulação, você piora tudo. E com a obesidade, acumula mais estrógeno. Então, todos os órgãos dependentes de estrógeno vão sofrer mais. Então, mama, ovário e endométrio vai sofrer muito. E com o processo inflamatório, você muitas vezes entra naquela situação. Quando você trata um câncer ou trata a endometriose somente isso, você não tratando a base da pessoa,
Quem teve um câncer vai ter o segundo câncer. Quem vai ter uma doença autoimune, como uma tireoidite, vai ter uma artrite, uma artrose, um monte de coisas que são autoimunes. Então, é sempre tratando o corpo inteiro. E as canetinhas vão entrar para melhorar a parte de obesidade, diminuindo o processo inflamatório. Não se esqueça, elas não estão tratando a doença. Então, a gente precisa tratar o corpo inteiro. Sim. E a canetinha é um recurso. Muito bom. Então, mulheres, a endometriose faz parte da sua história, né? Ou da maior parte das mulheres que vem nos procurar, que vem lá no nosso consultório, mas ela não precisa definir quem você é. Então, com o diagnóstico correto, tratamento baseado em evidências, uma equipe comprometida, nós podemos controlar a doença, aliviar a dor, recuperar a sua qualidade de vida. O objetivo não é apenas tratar a endometriose, mas devolver à mulher a liberdade de viver plenamente, porque a mulher com endometriose, ela não tem sua vida plena. E numa idade nova, né, jovem, ela, como você falou, ela fica reclusa, ela não sai, não passeia, muitas vezes não desempenha sua atividade sexual na plenitude, na sua idade melhor, né? Então, nós queremos dizer para você, né, com esse podcast, que não existe cura, mas existe tratamento, existe controle, existem equipes comprometidas. O objetivo desse podcast é isso, levar mais informação, né, conectar mais pessoas e tentar, né, ajudar você a ter uma vida melhor. Sim. Nós estamos, né, disponíveis, nós vamos deixar nossos contatos. Queremos convidar o Dr. Gilberto para vir aqui mais vezes. Depois eu quero que ele venha aqui falar sobre a nova... Antigamente a gente chamava de SOP, né? Agora é síndrome, né, ovariana metabólica poliendócrina. Tem tudo a ver com o que você falou aí, né? Tudo. São doenças metabólicas. Tudo doença metabólica, doenças inflamatórias. Então, nós vamos convidá-la, então não percam, né, quando nós vamos falar da antigo SOP, né, que agora então é síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Profundo. Porque tivemos necessidade de mudar até, Sim. Porque é tanta mudança no corpo da mulher, né? Então, queremos agradecer, obrigada pela sua audiência. Continuem se inscrevendo no nosso canal, compartilhe, que tenho certeza, essa informação é muito importante. Tem mulheres que precisam conhecer mais, saber mais e também saber que estamos disponíveis e queremos ajudar. Então, obrigada, Dr. Gilberto. Vou deixar agora o Dr. Roger se despedir também. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigado por terem estado conosco. Espero que, né, para a gente foi muito esclarecedor, né, todas as colocações do Gilberto Jorge Saba, um querido amigo da vida e um profissional brilhante, né? Estamos à disposição, nós três, para o cuidado de vocês. E não esqueçam, né, que assim, o cuidado da doença, como a própria Cláudia disse, ele é interdisciplinar. Então vamos fazer isso. Muito obrigado. Obrigada.